Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E vamos que vamos, pessoal. Continuar aqui a nossa programação da semana, conversando, né? Debatendo sobre diversas questões que são aí de suma e extrema importância, né? E uma dessas questões aí que é bastante importante a gente tratar é sobre a juventude, né? A juventude que faz aí importantes lutas e tudo mais. E, né, para falar sobre isso, convidei a Júlia Castro, ela que é do coletivo Para Todos. Então, sem muita enrolação, sem muita demora, Júlia, por favor, antes da gente começar a entrevista, vale um pouquinho aí de você. Bom, prazer aí, pessoal. Eu sou Júlia, eu sou a atual vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes, sou estudante de administração pública na FGV e também faço ciências atuariais na FEA-USP e faço parte do coletivo Para Todos, coletivo da juventude do PT no movimento estudantil. Perfeito, então, para a gente começar, fala um pouquinho aí o que é esse coletivo Para Todos. Bom, o Coletivo Para Todos, como eu falei, é da juventude do PT dentro do movimento estudantil. Então, no coletivo participam diversos estudantes, assim, do Brasil inteiro, do estado inteiro, e de qualquer universidade, de qualquer escola também, porque a gente também atua nos secundaristas, com os estudantes secundaristas. Enfim, é um coletivo onde a gente consegue se reunir, organizar os estudantes para organizar a nossa luta também. Então, a gente está presente em diversas lutas, mas principalmente no movimento social da educação. Então, enfim, organizamos diversos atos, lutas, para a organização dos estudantes na busca da melhora da educação no Brasil. Então, a gente já somou nos tsunamis da educação, já somamos também aí na luta aos mais recentes, como também a revogação do novo ensino médio, e por aí vai. Sempre quando temos alguma pauta aí estudantil, estamos sempre nos posicionando, lutando, seja ao lado do governo, seja cobrando o governo, seja enfim, cobrando o nosso partido, atuando conjuntamente com o nosso partido, deputados, e por aí vai. Certo, acho que é até bom você ter colocado isso. Como que vocês mantêm essa relação, né, com o PT, né, já que ele é o governo aí da vez? Não, ótimo. Enfim, a relação com o partido é porque nós somos petistas. Nós entendemos o, o projeto petista, tanto de país quanto de educação, como algo transformador para o nosso país, né? A gente sabe que foi os governos Lulas que conseguiram, Dilma também, que conseguiu a transformação da educação no nosso país, seja pela aprovação das cotas, ProUni, FIES, Reúne, enfim, tantas outras políticas educacionais que os governos petistas colocaram no país e que acabaram transformando a realidade de muitas pessoas, de muitos estudantes, e continuam transformando até hoje, né? Então, nós somos da juventude do PT porque somos petistas, etc. Mas isso não significa que, sei lá, a gente é a galera peleiga ou qualquer coisa desse tipo, né? Isso. Nós somos governo atualmente, temos muitas pessoas que já foram do coletivo Para Todos que hoje estão no governo. Muitas das nossas pessoas também disputam lugares, enfim, do partido, ao redor do Brasil inteiro. Então, também somamos na juventude do PT, nas secretarias, em diversos outros locais.
Mas somos da juventude do PT por isso, porque somos petistas. Porém, nossa relação é sempre muito próxima, conversando com o partido também, mas sempre tem cobrando quando é necessário cobrar também. Então, a gente está sempre nessa atuação, seja cobrando, conversando, dialogando, fazendo projetos juntos, por aí vai. Júlia, você falou aí desse projeto de educação, né? Falando aí de cotas, né? Acesso à universidade. A pergunta que eu faço primeira é: dá para avançar ainda mais, né, na sua avaliação? Não, claro que dá, sim, claro que dá. A gente chegou aos primeiros 10 anos da lei de cotas e a lei de cotas, enfim, foi renovada e a gente teve uma revisão dessa lei, que acho que foi algo incrível que a gente conseguiu atualmente, mas claro que dá para avançar, assim, atualmente estamos aí na luta do PNAES, né, que é o Programa de Permanência e Assistência Estudantil, para a transformação disso numa lei, também está agora fazendo o processo de aprovação da permanência estudantil, mas a gente tem muito ainda o quanto avançar, tanto na popularização da educação, quanto, enfim, nas dívidas que a galera tá hoje em dia com o ProUni, né? Então também precisamos aí resolver muitas dessas questões, até saiu recentemente com o MEC a resolução dessas dívidas, né, para, enfim, quase que um desenrolo estudantil ultimamente que saiu aí. Então, enfim, a gente ainda tem muito que avançar, porque ainda tem muita gente sem vaga nas universidades, ou então, enfim, com vagas em universidades não tão boas, principalmente com a dificuldade de acesso às federais, às universidades estaduais, públicas, que no geral são as universidades com maior qualidade. Então, enfim, sempre dá para avançar, mas acho que só os últimos avanços que tivemos foram assim impressionantes, já atingindo aí 50% das vagas para cotistas e, enfim, tantas outras coisas que os governos fizeram, como eu citei aí. Então, a gente já teve muitos avanços, mas sempre dá para avançar, sempre dá para democratizar mais, sempre dá para a gente crescer mais, né? E por que isso não ocorre na prática, né? Na sua avaliação? Eu acho que são passos, assim, pequenos que a gente vai dando a cada dia e vai crescendo a cada dia, né? E é sempre uma luta difícil, assim. Quando os primeiros governos Lula apresentaram as cotas, até o próprio movimento estudantil foi resistente às cotas, né? Então, enfim, sempre pequenos passos que a gente tem que ir dando para a transformação da sociedade, assim, e disputando as pessoas, e disputando os alunos, e disputando os professores, reitorias e diretorias por aí, para que a gente consiga cada vez mais, enfim, formular políticas públicas que auxiliem no acesso das pessoas na universidade e que também auxilie hoje em dia, né, que acho que é a maior pauta do movimento estudantil, a permanência desses alunos na universidade, né? Muitos deles acessam, mas não tem como continuar por diversos problemas de renda, familiares, enfim. Então, também para as pessoas poderem permanecer, assim, são passos pequenos que a gente sempre vai tomando, mas importantes. Não é de um dia para a noite que a gente vai conseguir, enfim, colocar todo mundo na universidade. Porque também a gente não quer colocar todo mundo e perder a qualidade, né? A gente quer continuar garantindo a qualidade, continuar garantindo que as pessoas que se formem entrem, tenham empregos, renda e etc e tal. Então, são passos pequenos que a gente tem que ir
aprovando aos poucos, né? A política de cotas, como eu falei, lá no começo, o próprio movimento estudantil foi resistente, e a gente foi dialogando, lutando para mobilizar a sociedade e convencer a sociedade da importância da política, conseguimos a aprovação dela, e hoje ela se demonstrou uma política extremamente efetiva na abertura das portas das universidades para a população, assim. Então, são passos pequenos, mas importantes e que, enfim, demandam tempo e mobilização e tudo mais. Júlia, uma das características aí do governo, dos primeiros governos Lula, né, foi aí o que acabou fortalecendo, né, as universidades privadas, né, como inclusive com o fortalecimento do FIES e outras medidas a mais. Como que você vê esse fortalecimento aí dessas universidades privadas? O correto não seria estatizá-las? A gente defende que toda educação fosse pública, gratuita, de qualidade, né? É óbvio. Mas a gente também entende a limitação desse projeto, assim, atualmente no país. Infelizmente, querendo ou não, o Brasil é um país em desenvolvimento, é um país que, enfim, foi colonizado, né? Não foi colonizador. Então, enfim, foi muito explorado e etc. E a gente tem muito ainda a crescer como país e, enfim, para conseguir chegar na, enfim, completa estatização da educação, né? Assim como é nos secundaristas, universitários e etc. Então, acho que é pela limitação dos investimentos que a gente tem na educação, né? Com tão poucas universidades federais e, enfim, estaduais e tudo mais, a gente já tem muitas dificuldades de mantê-las e de, enfim, os recursos de captação e coisas afim. Então, é mais por um entendimento da limitação desse projeto. E querendo ou não, assim, temos diversas universidades hoje privadas no Brasil que são de extrema referência, assim. Eu mesma estudo na FGV e a FGV, enfim, tem diversos cursos de ponta, assim, que muitas vezes são melhores do que nas universidades públicas, né? O melhor curso de administração pública do país, por exemplo, é na FGV, o que para mim é um pouco contraditório, porque a administração pública deveria estar nas mãos do Estado também e tudo mais. Então, também a limitação assim dos projetos devido às conjunturas que a gente tem dentro do país, querendo ou não, né? E acho que, querendo ou não, tipo, o ProUni, FIES e todas essas outras políticas educacionais que acabaram fortalecendo também as universidades privadas, ainda assim foram muito importantes, porque ainda assim teve gente que só conseguiu adentrar a universidade por conta desses programas, né? E adentrar universidades de qualidade, como, enfim, a PUC, que também oferece bolsas, ou qualquer outros programas, assim, qualquer outras universidades, e até mesmo aquelas universidades maiores de rede, etc., que, querendo ou não, abriram as portas para as pessoas conseguirem realizar graduações. Enfim, acho que tem todo um debate da questão dos tubarões da educação e etc., mas que, querendo ou não, abriram as portas para uma grande parcela da juventude adentrar as universidades e conseguirem realizar seus cursos e obter diploma e em busca de empregos melhores, assim. Então, acho que gostaríamos muito que todas as universidades fossem do Estado e que, enfim, a gente vivesse no nosso projeto assim de mundo que a gente defende, etc. Mas acho que a gente entende a limitação do nosso projeto pelas conjunturas do país, pela estrutura de forças que a gente tem dentro da nossa democracia, né? A gente tem um Congresso muito conservador, um Senado muito conservador, que também definem qual vai ser a diretriz
do investimento no país, enfim. Então, acho que é mais nesse sentido. A frente ampla, né, do governo Lula atrapalha nesse sentido também na sua avaliação? A frente ampla foi uma estratégia que a gente teve que fazer, né, para conseguir derrotar o bolsonarismo nas urnas, assim, e derrotar a extrema-direita e conseguir voltar a um projeto de país, assim. Reconstruir o país, né, como a gente mesmo falou nas campanhas. Eu acho que a frente ampla é uma questão delicada e que tem que estar a todo momento sendo disputada. Assim. E acho que é por isso é crucial a atuação de nós, da juventude petista, juventude socialista e outras tantas juventudes também, nessa mobilização, justamente para que a gente possa estar, enfim, disputando o governo a todo momento e levando o governo Lula 3 para o caminho mais à esquerda que a gente consiga levar. Assim. É um desafio, mas é um desafio necessário, dado todas as conjunturas que vivemos no ano passado. Certo. Júlia, você falou aí da FGV, né, também citou aí a PUC, né, que eu tive a oportunidade de cursar, né, inclusive, né, de cursos aí que vem em processo de sucateamento. A UFGV, por exemplo, é uma universidade bastante empresarial, né? Pelo menos eu vejo assim, né? Não seria uma contradição ela ter um ensino de excelência? Oh, é isso, assim, ela tem um ótimo ensino, é, isso é um fato, assim, os professores são excelentes e tudo mais, mas claro que é voltado para o mercado de trabalho, assim, então, principalmente no meu curso, nem tanto, porque é administração pública, né? Então, apesar de ter muito a sede do mercado, é menos, enfim, voltada a isso e muito mais voltado ao que é o Estado e tal. Acho que o assédio vem muito mais na questão de RealGov e, enfim, os lobistas autorizados que a gente tem atualmente, assim, dessas empresas. Mas nos outros cursos é nítido, assim, tipo, diversas matérias e tudo mais, são matérias focadas completamente para a formação de, enfim, novos funcionários que saibam jogar dentro do mercado e etc. e tudo mais. Então, várias das matérias são focadas de fato ao mercado. Assim. Não sei se é necessariamente uma contradição ter um bom ensino e também ter um curso mais voltado ao mercado, mas é claro que os cursos dos cursos da FGV no geral não incentivam tanto a pesquisa acadêmica, enfim, que eu acho que é essencial também, assim. Isso eu vejo muito mais dentro da USP, por exemplo, apesar de também na FEA estar em um instituto que também é muito assediado pelo mercado, assim. Então, enfim, tipo, faço ciências atuariais e a ampla maioria da galera vai para o mercado financeiro e tudo mais. São raras as pessoas que trazem o conhecimento das ciências atuariais e vão para a administração pública, ou, enfim, para a questão acadêmica, que aqui no Brasil as ciências autoriais enfim, super defasada, assim, na questão acadêmica, precisa muito de gente e etc. Mas, enfim, acho que não são necessariamente contradições, mas, de fato, alguns cursos tendem a, enfim, apresentar um pouco mais a área do mercado do que necessariamente outras áreas tão importantes quanto o mercado. Assim. E acho que é esse o dever também
da juventude, assim, trazer mais esses debates, trazer outras áreas que os alunos podem participar. Júlia, recentemente teve, né, um processo, né, de greve na USP, né, que embora não tenha, né, se encerrado em assembleia, mas é visível aí que o processo, né, acabou. E um dos enfrentamentos, né, que essa greve teve foi com o coordenador da FEFELESH, né, o diretor da FEFELESH, né, o professor Paulo Martins, que é um militante do PT, né? E esse professor aí, né, acusou os alunos, né, inclusive chamando ele de bolsonaristas, né, que usavam métodos parecidos com Bolsonaro. Como que vocês, né, como parte da juventude do PT, enxergou isso? Vocês concordam com o que o professor Paulo Martins disse ou vocês discordam, né? E qual que foi se discordam, qual que é o debate que vocês travaram, né, dentro do partido? Não, perfeita pergunta. A gente a todo momento se posiciona ao contrário a essa atitude do Paulo Martins. Acho que ele conseguiu dar um tiro no próprio pé, assim. Se ele queria conseguir, enfim, enfraquecer a greve ou qualquer coisa desse tipo. Pelo contrário, ele deu gás a essa mobilização estudantil, né? Então, enfim, a gente a todo momento sempre foi contrário à posição do Paulo Martins. E acho que assim, o PT é um partido de massas com diversas correntes, com diversos grupos, com diversas pessoas participando. E nem sempre, claro, a gente vai concordar 100% ou 50% ou até 1% com um companheiro do nosso lado, assim, com um companheiro de partido e tudo mais. E acho que esse é um dos casos. A gente da juventude, a maioria dos grupos, acho que todos os grupos da juventude do PT e mais especificamente nós do Coletivo para Todos, a todo momento fomos contrários a essa posição do Paulo Martins, denunciamos a posição e, enfim, não nos sentimos representados por essa ação dele, que ele acabou fazendo, nem pelas falas deles, e sempre nos posicionamos, tanto em assembleias e outros espaços dentro da USP, contrários a tal posicionamento, porque realmente foi um absurdo. O movimento estudantil não realiza as práticas bolsonaristas, a massa do movimento estudantil é de esquerda, sempre um ou outro coletivo, organização ou estudantes que muitas vezes acabam quase que atrapalhando mais do que ajudando a mobilização estudantil, mas a massa do coletivo, assim, a massa dos estudantes não tem práticas bolsonaristas, são coletivos de esquerda que estão disputando a universidade, assim. Então, enfim, repudiamos todas as ações dele. E falando em greve da USP, como que vocês viram aí todo esse processo, né, da greve, né? Qual que foi a importância dele? Bom, assim, a gente tem uma avaliação de que a greve ia ser muito mais esvaziada se o Paulo Martins não tivesse dado esse tiro no pé, como eu disse na última fala, né? Com essa atitude impulsiva e errada, e, enfim, extremamente autoritária do diretor, acabou dando muito gás aos estudantes e muita, enfim, massa ali de atuação dos estudantes para adesão dos cursos da greve. E principalmente motivada também pelo DCE, um movimento de inflar assembleias, um movimento de, enfim, ganhar através do grito em várias assembleias a aprovação da greve.
E a gente viu isso se repercutindo ao redor dos cursos da USP, assim. Então, esse gasto todo do Paulo Martins, com essa atitude do DCE, foi fazendo com que muitos cursos adentrassem a greve muito rapidamente. Então, foi vertiginoso o crescimento de número de cursos aprovando greve, entrando no comando e participando dos processos na primeira semana, assim, foi impressionante. Mas em muitos locais, várias dessas assembleias, como eu disse, foram infladas pelo DCE, ou enfim, tiveram processos ali bem difíceis de aprovação, pulando etapas burocráticas, ou enfim, e vários cursos ali acabaram sendo, enfim, largados e abandonados pelo DCE. A gente não teve durante a greve nenhum conselho de centros acadêmicos para debate com os estudantes, com a base dos estudantes. As assembleias sempre foram momentos ali bem difíceis de diálogo, porque, enfim, o DCE novamente colocava diversas pessoas deles para fazer falas e falas e falas, e a gente ficava sempre, enfim, 2 horas escutando a galera falando a mesma coisa e não encaminhava muito os processos. Então, apesar de ter entrado muito rápido vários cursos na greve, muito rapidamente também vários começaram a cair, e isso sustentou apenas alguns cursos que já são mais tradicionais na luta, assim, de realização de greve. Então, como são os cursos da FEFELESH, ECA e por aí vai. Isso foi também algo que se viu no interior, né? O interior acabou entrando e 3 dias depois, 4 dias depois, já saiu da greve de novo. Enfim, acho que a greve no interior acabou durando 1 semana, assim, nem isso. Assim, apesar da grande importância da mobilização estudantil, desse movimento todo, e ter sido algo incrível, assim, para os estudantes, para, enfim, toda a composição, foi foi uma greve, assim, muito sem pauta, sem uma pauta definida, né, e muito mal conduzida pelo próprio DCE. Então, nas primeiras assembleias, assim, a gente falava, tá, qual que vai ser a nossa pauta, que a gente vai chegar para o reitor e vai falar: reitor, se você aceitar isso aqui, a gente sai da greve. Ou qual que é, enfim, nosso projeto que a gente quer de auxílio estudantil, nosso projeto que a gente quer de contratação de professores, o projeto que a gente quer tal, não sei o quê. E ninguém tinha essa resposta, assim. O documento que o DCE fez quase que 2 semanas depois da aprovação da greve, era um documento, assim, completamente vazio. Era tipo, contrata 1.000 professores. Queremos o PAPF R$1.000, que é o auxílio permanência, né? Então, não tinha necessariamente propostas, construção política, argumentação para que as propostas fossem aprovadas de fato e debatidas, né? Então, foi, enfim, muito difícil a atuação da mesa de negociação, assim. Era uma mesa de negociação só com a presença do DCE, não tinha outros campos do movimento estudantil, tinha algumas representações da IASH, que era muito importante, mas poucas, que, segundo esses representantes aí da IASH falam, não conseguiram debater as pautas da IASH, que eram, assim, essenciais nessa luta também. Então, enfim, acho que foi uma construção muito difícil e que a greve, no fim, acabou por esvaziamento. A gente não conseguiu, né, como você falou, aprovar de fato o fim da greve nas assembleias, em outros locais, e acabou acabando, assim, por esvaziamento e praticamente sem vitórias nenhuma, porque as vitórias, assim, são pouquíssimas daquele documento enviado pela reitoria, né? Nem mesmo a garantia de não represária aos estudantes, a gente conseguiu garantir, assim. Então,
na minha visão, na visão do nosso coletivo, foi uma greve, assim, que realmente a gente teve pouquíssimas vitórias e quase que um fracasso, assim, para o movimento estudantil. Acho que a grande vitória que a gente teve foi, de fato, conseguir reviver, mostrar a cara do movimento estudantil para vários estudantes, conseguir ali trazer um pouco de respiro ao movimento estudantil, os piano que andava meio cansado, fazer grandes atos e tudo mais, dar essa vida para o movimento. Mas em vitórias concretas ali para a vida do estudante no dia a dia, realmente foram poucas. Eu não entendi. Você falou da questão das pautas, né? Eu acho que o Ulisses, inclusive, deve ter conversado com você e tal. Mas, assim, pelo que a gente acompanhou, a questão da contratação de professores não seria uma pauta? E a questão da permanência estudantil? Sim, exato. É uma pauta, mas o DCE não conseguiu fazer com que essa pauta fosse assim concreta e articulada e apresentada bem para a reitoria. Por exemplo, a gente quer a contratação de professores. Tá, quantos professores, aonde, qual vai ser essa distribuição que a gente quer, quando a gente quer essa contratação, porque afinal a gente também depende de um processo legal, burocrático, que também não pode ser, enfim, não pode se pular etapas, porque afinal em várias instâncias é crime pular etapas desse processo. Então, isso, assim, que o DCE não conseguiu. Tipo, queremos a contratação de mais professores, mas tá, como vai ser realizado isso, assim. E isso era um processo muito fácil de se fazer, né? Era só mapear, os institutos mapear onde que está faltando mais professores, etc, etc, e fazer essa distribuição a partir da base dos cursos, assim. É isso, a permanência estudantil também. Ah, queremos R$ 1.000 de bolsa. Sendo muito sincera, a bolsa foi alterada o valor recentemente. A USP não ia mudar o valor, né? Novamente, ainda mais com a insegurança do ICMS para o ano que vem. Então, tá, então vamos reestruturar o PAF? Queremos reestruturar o PAF? Queremos. Mas então qual que vai ser um projeto realmente factível, assim? E como que a gente não vai ser simplesmente todo mundo vai receber R$ 1.000, porque nem os R$ 800 que é de agora, a reitoria está conseguindo, de fato, dar para todo mundo que precisa. Então, vamos reestruturar, mas achando uma melhor alternativa, etc. Enfim, não conseguiram colocar o pé na realidade e fazer com que as propostas fossem bem construídas, com caldo político, etc. E com argumentos, de fato, que pudessem fazer com que a negociação na reitoria fosse minimamente factível. Outra coisa em relação à greve, você falou que não teve nenhum conselho de centro acadêmicos, né? Para quem não sabe, conselho de centro acadêmicos é onde é uma reunião de vários centros acadêmicos e coletivos e tal, né? Eu já participei do movimento estudantil, sempre achei isso um negócio bem desnecessário, né? Na verdade, não seria mais importante, Júlia, né, ter um comando, né, de delegados votado pela base? A gente teve o comando de delegados votado pela base, mas também não se me demonstrou muito efetivo a ação do comando. Assim. As ações dos centros acadêmicos é sempre muito mais importante, porque, enfim, são gestões eleitas, são gestões reconhecidas pelos alunos, e, enfim, é muito mais do que o comando ali de greve. O comando de greve acho que foi essencial em diversos lugares, enfim, não estou tirando a necessidade desse comando e etc. Eu acho que ele foi essencial. E, enfim, tivemos reuniões, acho que foram poucas reuniões, aliás, poderiam ter sido mais reuniões desse comando, mas também era necessário justamente o CCA, porque é no CCA que a gente consegue conversar com os centros acadêmicos, com as gestões que estão mais afastadas, e, enfim. Então,
apesar do comando ser muito importante, o comando, ele era uma grande reunião com mais de... Ele era praticamente uma assembleia, assim. Eram muitas pessoas mesmo. E não dava para se ter um debate de qualidade ali. Ele era mais uma assembleia mesmo. No CCA, a gente conseguiria debater com mais qualidade com as bases dos cursos, né, os centros acadêmicos, representantes dessas bases também, e também eleitos ali pelos estudantes, enfim. Então, essa foi a grande falta, eu acho, também dentro da greve, até porque muitos centros acadêmicos não sabiam como gerir a greve dentro dos seus institutos, assim, tipo, a gente teve vários institutos que é isso, entraram em greve porque o DCE inflou e tal, e etc. E depois não sabiam como gerir a greve dentro de seus institutos, estavam tendo diversos problemas e não tinham o respaldo do DCE, não tinham o auxílio do DCE. Então, acho que foi uma grande falta também no CCA, para que os centros acadêmicos pudessem se apoiar, trocar experiências, conversar com o DCE, o próprio DCE apoiar os centros acadêmicos e por aí vai. Bem, embora não seja mais um movimento estudantil já faz um bom tempo, né? Eu particularmente tenho uma certa discordância de você, porque eu acho que o comando é mais legítimo do que numa greve do que o conselho de centro acadêmico. Mas enfim, né, se a gente entrar nesse debate, a gente vai longe aqui. E Julia, né, você falou aí da questão das punições, né, que é algo que a gente vem também acompanhando aqui no mesa de debates. E o que está sendo feito em relação à questão das punições, né? Como que você está enxergando aí esse processo aí de milhares de estudantes sendo reprovados, né? E muito deles aí perdendo até a vaga na USP. Não, isso foi um absurdo, assim. Eu vejo total como uma ação da reitoria de represária aos estudantes mesmo, represária aos estudantes grevistas que estão em greve há muito tempo e agora, enfim, não conseguem garantir mais, nem ter mais a garantia da sua vaga na USP, assim, porque é isso, os bichos, caso reprovem o semestre inteiro, isso significa jubilamento pela USP, né? Então, enfim, realmente foi um documento da reitoria extremamente autoritário e que, assim, juridicamente, na opinião do movimento estudantil e, enfim, dos advogados que entramos em contato, não se sustenta, né? Porque, enfim, você acaba punindo não só os estudantes grevistas, mas também os estudantes não grevistas, né? Que não estavam participando da greve, mas não estavam podendo ter aula ali também. Então, juridicamente, esse documento, pelo que a gente contatou, os advogados, etc., não se sustenta, e acho que essa foi a maior atuação do movimento estudantil, assim, de entrar com uma ação no Ministério Público, uma ação aí de um mandato de segurança e tal, para que a gente, enfim, consiga reverter essa situação. Além disso, assim, a maioria dos institutos se posicionaram contrário a tal circular da reitoria, né? A reitoria soltou esse documento nas vésperas de um conselho de graduação, que é a reunião ali com os diretores, né, de cada unidade e tal, e com representantes dos alunos ali. Enfim, acho que a atuação do movimento estudantil ali foi importante nesse conselho de graduação e etc. E, enfim, diversos institutos se posicionaram contrário, falaram que, enfim, voltaram a ter problemas com grevistas por conta do pronunciamento da reitoria, que não tinha cabimento, enfim, usaram todos esses devidos argumentos. E a reitoria simplesmente não resolveu dialogar, assim, falou, isso, ponto, e acabou, não está em discussão. E acho que foi interessante até uma postura que o pró-reitor teve, de falar, tipo,
a greve foi só de uma classe, arquem com as suas consequências, né? Então, demonstrando aí que era realmente uma punição aos estudantes grevistas. Então, enfim, acho que o movimento estudantil atuou mais na questão legal, nessa questão da circular, mas a própria reitoria, depois o reitor, né, passando por cima do pró-reitor, lançou outra circular falando que não era tão necessário seguir assim, etc. Então as coisas ainda estão meio incertas quanto ao que vai ser essa última circular, assim. Realmente a gente vai ter que ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. Mas, enfim, acabou dando uma sobrevida ali à greve, esse documento, e acho que agora realmente a greve já vem a se acabar nas próximas semanas, assim. Júlia, além dessa questão, né, ainda na questão da greve, né, você não achou que faltou muito a presença aí dos trabalhadores da USP, né, por parte de vocês do coletivo Para Todos, né, foi chamada aí uma certa unidade com os trabalhadores, né, porque essa unidade operária estudantil é bastante importante, né? Não, com certeza, concordo muito com você. Houve a presença da Sintusp, da DUSP em algumas assembleias, mas de fato faltou muito, assim, essa greve conseguir adentrar outros setores, né, e ter a participação de outros setores também. Acho que a greve teria muito mais força e crescido muito mais se a gente conseguisse, enfim, que outros setores aprovassem greve também. Acho que faltou super e, enfim, acabamos não acompanhando tanto como foi o debate com esses setores, porque quem faz esse debate sempre é o DCE. Então, como nós não somos parte da atual gestão do DCE, não sei muito te falar como que foi. Mas a gente, com contato assim com alguns funcionários e tal que estavam presentes, eles estavam bem a favor da greve e tinham sinalizado ali que poderiam fazer eles fizeram, na verdade, uma paralisação um dia e poderiam, enfim, a partir dessa paralisação crescer mais, mas infelizmente não foi o resultado que a gente teve. Certo. Agora vamos sair um pouquinho aí dessa questão da USP, né, que a gente debateu bastante, voltar aí para as questões nacionais, né. Você falou aí do projeto de educação, né, e acho que é importante a gente citar a questão do novo ensino médio, né, ou a reforma do ensino médio, que parece que o atual governo não é firme, não tem uma postura mais firme para poder revogar 100%. Eu gostaria de saber por que, né, dessa postura, né? Como que vocês enxergam esse vai ou não vai aí do governo Lula? Eu acho que revogar, assim, também é uma medida difícil de ser tomada, né? Porque, querendo ou não, foi um projeto, enfim, aprovado pela Câmara, aprovado no Senado, aprovado em diversas instâncias, né? Querendo ou não, ele sofreu seu processo legal e ele foi aprovado e discutido e tudo mais. Então, simplesmente revogar é uma questão complicada, querendo ou não, né? Mas assim, por que o governo Lula ali não revogou ainda? Acho que aí tem que perguntar para o Lulinha, não para mim, assim. Mas querendo ou não, os últimos posicionamentos vem sendo ali de alterações drásticas no novo ensino médio, que praticamente revogaram os piores pontos ali do que a gente tinha, do que era a construção do movimento estudantil nesse projeto. Eu sou do universitário, então não acompanho tanto os debates quanto ao novo ensino médio, assim. Enfim, não estou
tão por dentro dessa questão, mas é isso, assim, pelo que eu vejo o movimento estudantil debatendo e tal, as últimas medidas do governo Lula auxiliaram muito na possível revogação desse projeto e, enfim, na alteração dos principais pontos, que eram onde a galera mais batia ali contra o projeto, né? Mas, enfim. Júlia, vamos conversar aqui, né, sobre questões mais, não diria mais filosóficas, mais reflexivas, né? Eu escuto muito, né, de pessoas mais velhas, né, aquele discurso de que hoje seria, né, a geração mimimi, hoje, né, seria tipo a geração dos jovens, hoje seria uma geração perdida, né? Eu gostaria de saber primeiramente a serviço de quem está esse discurso, né? E eu gostaria que você também rebatesse esse senso comum que se criou em torno da juventude. Olha, a serviço de quem eu acho assim, esse discurso apenas acaba enfraquecendo as nossas lutas, né? E querendo tirar a legitimidade do que é essa construção toda, assim, que a gente vem fazendo. Acho que a nossa juventude vem dando voz e trazendo debates muito importantes que por gerações e gerações foram deixados de lado, assim, né? Tipo, não é questão de mimimi, é que a gente realmente só quer respeito com as mais diversas pessoas, com, enfim, as mais diversas classes e raças e religiões e por aí vai, assim. Então, realmente, tipo, esse discurso todo de que é a geração mimimi, etc., é um discurso que, assim, só interessa a quem já estava no poder antes, continua no poder agora e não quer alterar o status quo da situação, da nossa sociedade, né? Acho que é um discurso muito perigoso e que acaba tentando deslegitimar nossas lutas e, enfim, a gente tem que sempre rebater ali, demonstrando realmente para a sociedade o porquê nossas reivindicações, nossos apontamentos são tão importantes para, enfim, a busca de uma vida digna a todos, assim. Então, acho que, por exemplo, eu, como LGBT, né, eu sou uma mulher lésbica e tal, sempre vi meus pais fazendo aquelas brincadeirinhas de chamar um ou outro de viadinho tal, não sei o que, não sei lá, e sempre me senti muito incomodada e nunca consegui ter voz para falar, tipo, parem, sabe? E, e foi a partir de movimento estudantil, movimentos sociais e organização que eu aprendi a, enfim, a enfrentar eles e falar, tipo, isso não faz bem, não faz bem para mim, não faz bem para um monte de gente, não é certo. E é isso, não é que é mimimi, é só que a gente quer ser respeitado, assim. Então, acho que é super importante a gente debater com a sociedade sobre esse assunto e rebater esse argumento que realmente só interessa a quem já está no poder. Outra questão também que eu acho que a juventude hoje né, tem uma facilidade, não diria uma facilidade, consegue lidar bem, né, com a questão da sexualidade, com a questão né, de gênero, né? Eu tive na USP, não, né, não na greve, mas no encontro que teve alguns meses atrás, e eu vi que os estudantes conseguem lidar muito bem com essa questão do gênero, né? Enquanto uns ficam aí de palhaçada porque não quer falar todos, né? Mas outros conseguem falar isso e tratam isso como uma normalidade. Como que você vê essa relação da juventude com a questão da sexualidade e com a questão de gênero também? É isso, eu acho que a gente aprendeu a lidar muito bem, né? Enfim, ficou.
para nós, acho que hoje em dia, assim, para nós não é nenhuma questão, assim, a gente só realmente quer que as pessoas vivam a vida do jeito que querem, do jeito que entendem que é melhor para si mesma, desde que, claro, não mate ninguém, não cometa nenhum crime, etc., a gente só quer que os outros sejam felizes, sabe? Então, acho que para nós sempre foi muito natural, assim, eu realmente... É claro que eu já sofri diversas vezes homofobia em espaços de jovens, mas enfim, em outros lugares que não são tão politizados, que não têm abertura ao debate e tudo mais, que, enfim, acho que são outros espaços, mas de forma geral, na juventude, assim, principalmente dentro do movimento estudantil, dentro de espaços onde realmente convivo mais com pessoas assim que estão abertos ao debate, não são muito de extrema direita e tudo mais, nunca sofri nenhum tipo de homofobia, de, enfim, perseguição ou qualquer coisa desse tipo, assim, sempre pra gente foi muito natural. E eu acho que é incrível, assim, que a gente sempre se propôs ao debate, né, se propôs a disputar a sociedade sobre esse assunto, assim, enfim, acho que conseguimos muito e espero que consigamos também com outros assuntos. Acho que a questão de gênero, ela ainda precisa de mais debate e precisa de mais acúmulo dos jovens, assim, para a disputa da sociedade. Então, a questão da sexualidade a gente já vem há anos e anos e anos debatendo e ocupando esses espaços e conseguimos já diversas vitórias, mas a questão de gênero ainda enfrenta mais, assim, mais barreiras dentro da sociedade, né? Querendo ou não, para a população trans ainda temos muitos outros desafios que a gente não teve que enfrentar tanto ali com a questão da sexualidade, enfim, ou já superamos, né? E aí acho que a gente precisa se voltar um pouco mais para essa questão. Mas, de forma geral, assim, acho que é isso. A gente sempre lidou de forma muito natural, porque, enfim, sempre estivemos ali presentes no debate e nos propomos a atuar nessa questão, assim. Então, acho que é muito bom. E acho que é mais simbólico ainda e gratificante ainda ver que a geração para baixo de nós já vê isso com mais naturalidade ainda, né? Então, tipo, eu vejo, sei lá, irmãos de amigos já mais novos, não tendo vergonha de se assumir, LGBT e etc. E eu, por exemplo, fui uma pessoa que mesmo estando ali no debate e tal e etc, demorei muito para me assumir, né? Então, acho que é super gratificante ver que cada vez mais a gente consegue naturalizar esses assuntos que eram tão polêmicos antigamente. Maravilha, então estamos encerrando, indo para a parte final aqui da nossa entrevista, né? Vamos aí para as últimas perguntas, ou a última pergunta, né? Falar aqui em relação à questão do emprego, né? Né, entre os jovens, é algo que é bastante sentido, né, entre os amplos setores aí da juventude, né? Como que você enxerga esse debate, né, a questão do emprego, a questão aí né, dos baixos salários e tudo mais? Não, ótimo, isso é um grande tema de debate, assim, que acho que a juventude, o movimento estudantil ainda precisam acumular mais ainda, né, sobre essas questões, porque, enfim, diversos movimentos e etc. Nunca entraram de fato nesse assunto, e é um assunto de extrema importância, porque afinal, quem está se formando ali quer depois ir trabalhar e conseguir se sustentar, ganhar bem, ter emprego, renda e etc. Mas, enfim, acho que nos últimos tempos a gente estava com um mercado muito difícil, né? Um altíssimo desemprego, tanto por conta da pandemia, mas também
pelo desgoverno Bolsonaro, que em nenhum momento tentou realizar políticas de mudança dessa trajetória e etc. Mas, recentemente, vimos aí uma diminuição dessa taxa de desemprego e que eu acho que é crucial para que a gente consiga empregar a juventude e, enfim, conseguir garantir renda para essas pessoas, né, para todos nós. Então, acho que hoje em dia estamos muito esperançosos para que o Brasil continue nessa tônica, continue a crescer, continue gerando novos empregos e acolhendo nós jovens dentro do mercado de trabalho. É sempre um desafio essa questão, porque, querendo ou não, nós não temos muitas experiências, enfim, sempre uma dificuldade, mas com o crescimento do Brasil, é algo super possível de se gerar políticas públicas ou outras medidas ao lado do governo para o emprego dos jovens trabalhadores e jovens estudantes, né? Então, eu, pelo menos, ultimamente, tenho ficado esperançosa nesse quesito, dado os últimos números de redução do desemprego. Perfeito. Agora, para a gente fechar aqui de vez, né, você falou que que existe gente dentro do governo aí na Juventude para Todos. Quem seria essas pessoas? Isso, a gente são ex-militantes, né? Hoje em dia não são mais militantes porque estão participando aí do governo, mas a gente tem, por exemplo, o secretário nacional da Juventude, que está cuidando aí da Secretaria de Juventude, o Ronald Sorriso, que foi militante da Para Todos. A gente tem outras pessoas também aí participando de Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Institucionais, na própria assessoria do presidente também. A gente tem diversos militantes. Foram da USP, foram do Coletivo Para Todos, foram de outras universidades, de outros estados também, e que hoje compõem o governo. Assim. Então, acho que é algo muito legal ver quem estava ontem militando ali do seu lado, hoje atuando no governo, compondo ministérios, e enfim, acho que dá um grande gás para a gente, para quem sabe um dia também tá lá formulando políticas junto com o governo Lula. Opa. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação da Júlia, né? Gostei aqui do nosso papo, achei bastante interessante, bastante importante, né? E legal. E passo a bola aqui novamente para ela, para a Júlia fazer suas considerações finais. É isso, galera. Eu queria agradecer mesmo aí o espaço. Obrigado, Guilherme, pela entrevista também, por esse convite, principalmente. Enfim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso coletivo, é só seguir lá no Instagram, chama nós no chat, @paratodos.sp, né? Porque é aqui do estado de São Paulo. Para quem também quiser me seguir lá no Instagram, também estou disponível. É só me chamar também, Giu, né, com G, Giu, A Castro 13. Também pode me chamar para bater um papo, que a gente está super disponível por lá. Enfim, a gente trouxe aí diversos debates do movimento social da educação, do movimento estudantil e principalmente da USP, mas temos trabalhos em várias outras universidades, militantes em outras universidades e em outros temas também. Somos um coletivo bem amplo aí, enfim, qualquer pessoa que quiser se somar na militância, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só me chamar que a gente está super disposto a apresentar. E é isso. Fica o convite aí a todo mundo. Muito obrigada, viu?
Então é isso aí, pessoal. Então, mais uma vez aqui agradecendo a Júlia, agradecendo também a você que estiver nos assistindo. E quem não for inscrito aí no canal, por favor, né, vai lá, se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho. Você pode ajudar a gente a crescer e expandir, né, compartilhando os nossos materiais, né, nas redes sociais, compartilhar aí pro amigo, vizinho, familiar, papagaio, cachorro, e também, né, curtindo, né, esse vídeo, dando um like, comentando ou dando um dislike também, que isso ajuda aí no engajamento do, do canal, né? E você também, quem puder, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram, né? Quem, né? E, além disso, contribua aí com o Pix 385.007.02800 CPF e também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui!